Fala pessoal, então bom dia, certo? Vamos inicializar a nossa aula de revisão para a prova de segunda-feira, certo? Onde a gente vai falar sobre os filósofos pré-socráticos, pessoal. São os filósofos que buscaram entender a natureza, buscaram observar a natureza e, a partir disso, tentar entender como ela funcionava, do que ela era feita, certo? E quando eles passam a olhar dessa forma para a natureza, quando eles passam a tentar observar e a tentar entender a natureza, a gente vai chamar de olhar de filósofo, né? Que é o que está na apostila de vocês aí. Por quê? Porque já não é um olhar mais místico, né? Não, ou olhar mítico, né? Que acreditava em lendas para poder entender a natureza, é um olhar de filósofo. Vocês lembram, vocês viram que no começo do bimestre a gente viu que filosofia é o que a gente separar? É amigo da sabedoria, aquele que tem amor à sabedoria, né? Amor pelo conhecimento. E a gente então, portanto, busca conhecer como as coisas funcionam e é o amor a tentar entender como as coisas funcionam, né? O prazer por tentar entender como as coisas funcionam, o prazer de refletir e tentar, portanto, entender a natureza, certo? Entender o funcionamento do mundo. E eles surgiram aqui, pessoal, junto, né? Juntamente com Sócrates. Só que a gente chama de pré-socráticos porque eles vão ter uma preocupação antes de Sócrates. Qual preocupação que vai ser essa? Tentar entender a natureza, certo? Por isso que eles vão ser chamados de filósofos da natureza. Tudo bem? Ok? Então, o que que eles buscavam? Qual que era o intuito desses filósofos, afinal de contas? Por que que eu pedi para vocês desenharem, né, a diferença entre ali o que é produzido pelo homem como cultura e a natureza, como se fosse algo separado? Porque o homem, primeiramente, ele se via, né, ele se via separado da natureza, ele via a natureza, mas ele queria entender como alguém que está fora, queria entender a natureza como se ela tivesse uma ordem, tivesse um funcionamento próprio dela, certo? Mas depois a gente vai ver que o homem ele faz parte da natureza também, ok? Então, pessoal, resumindo, o que que eles buscavam fazer? Buscavam entender as questões cosmológicas, tá? Que tem a ver com o cosmo. O que que é o cosmo, pessoal? É o universo, é a própria natureza em si. Então, são os astros, são as estrelas, né? O céu, as galáxias, o mundo em que eles viviam, tudo, né? Tudo que nos cerca, o nosso grande ecossistema. Então, as questões cosmológicas nada mais são do que as questões da natureza, né? E para poder fazer isso, para poder entender as questões da natureza, as questões cosmológicas, eles separaram a filosofia do pensamento mítico. Ou seja, o pensamento mítico era aquele pensamento supersticioso, né? Então, por exemplo, ali a maré mareia, né? As ondas elas quebram a todo momento, o sol nasce todos os dias por vontade dos deuses, né? Por vontade do deus Sol, certo? Por Apolo, que usava, né? Segundo a lenda, as carruagens e aí pegando fogo trazia luz, né? Durante o dia. Certo? Tinha ali o deus dos mares, que era o Poseidon, aquele que controlava os mares. Então, quando o mar estava bravo, era porque Poseidon estava bravo. Essa era a maneira de entender o mundo que os filósofos aqui da natureza estavam quebrando, né? Eles estavam questionando essa maneira de entender o mundo, essa maneira mística, né? Essa maneira mítica de entender o mundo, né? Essa maneira com base por meio das lendas, certo? Então eles estavam quebrando com essa visão, estavam, portanto, separando a filosofia do pensamento mítico, ok? Então eles são chamados de filósofos da natureza por investigarem os processos naturais e por buscarem matéria única, mínima e homogênea, que seria comum a todas as coisas. Ou seja, eles tentavam entender qual era o princípio único que compunha todo o universo. É como se o universo, a natureza, tudo que acontece ao nosso redor, tudo fosse feito de uma única matéria. Ou seja, pessoal, eles tentavam entender, né, qual era o funcionamento e que matéria era essa, certo? Eles tentavam buscar uma resposta, né, para tudo que acontecia ao redor deles, certo? E para fazer isso a gente já vai ver como é que eles fizeram, certo? Então eles romperam com a visão mítica e religiosa da natureza que prevalecia na época, adotando uma forma científica de pensar, científica que experimenta, né? Ela olha, experimenta, depois testa, vê que não é isso, testa de novo, certo? E aí por assim vai até conseguir achar uma resposta mais conclusiva, uma resposta mais satisfatória. Essa é a maneira científica de pensar, é você fazer testes, observar, tá bom? Experimentar. Então eles eram poetas, profetas desprendidos de qualquer luxo citadino.